Entre 28 de fevereiro e 2 de março, algo raro se organiza nos bastidores do céu. Vênus e Mercúrio retrógrado se encontram em Peixes, enquanto Marte se prepara para mergulhar nas mesmas águas. O Sol ainda atravessa esse território sensível. Estamos entre eclipses. E ao fundo, a conjunção de Saturno com Netuno no grau 0 de Áries inaugura um ciclo que não é racional, mas emocional e kármico. Não é apenas um trânsito, é uma maré. Peixes dissolve limites, dissolve certezas, dissolve histórias que você acreditava já terem sido encerradas. E quando o oceano dissolve, ele também devolve. Memórias, nomes, sensações, conversas que ficaram inacabadas dentro de você. Talvez você tenha sentido nos últimos dias uma inquietação estranha, uma espécie de nostalgia sem rosto, uma lembrança que não é exatamente de alguém, mas de quem você foi quando amou. Está tudo bem sentir isso. O oceano não pergunta se você está pronto, ele apenas avança até onde precisa tocar. Este não é um período para decisões impulsivas ou declarações dramáticas. É um tempo de escuta, de perceber o que retorna, não para ser revivido, mas para ser compreendido. Algo está sendo purificado nas águas profundas da sua história emocional. E você foi chamado porque já está pronto para atravessar esse mar sem se perder nele. Existe uma maré específica que começa a se formar no dia 28 de fevereiro. Vênus, exaltada em Peixes, encontra Mercúrio retrógrado nas mesmas águas. Amor e memória. Afeto e revisão. Coração e palavra voltando para territórios que você pensava já ter mapeado. Mas o oceano nunca é o mesmo, mesmo quando parece repetir o movimento das ondas. Mercúrio retrógrado não retorna para confundir você. Ele retorna para revelar camadas que passaram despercebidas. E quando ele se une a Vênus em Peixes, o que volta não são apenas mensagens ou pessoas. O que volta é a sensação, o clima emocional. A versão sua que acreditava estar vivendo algo maior do que realmente era. E aqui está o ponto delicado. Não é para reviver, é para compreender. Peixes é romântico, mas também é o signo que dissolve ilusões. Você pode perceber conversas que tocam memórias antigas, alguém reaparecendo com palavras suaves ou até uma vontade inesperada de procurar quem ficou no passado. Talvez surja o impulso de pedir desculpas. Talvez a necessidade de finalmente dizer algo que ficou preso na garganta. As palavras ganham peso emocional. O tom de voz passa a significar mais do que o conteúdo. A sensibilidade aumenta. E isso não é fraqueza, é profundidade. Mas o oceano também distorce formas, e aqui mora o cuidado. Promessas feitas por carência podem parecer eternas. Decisões tomadas no auge da emoção podem ignorar aquilo que você aprendeu com maturidade. Mercúrio retrógrado já cria ruído. Com Vênus envolvida, o ruído é afetivo. Você pode acreditar que está ouvindo o outro, quando na verdade está ouvindo a própria expectativa. A pergunta não é se aquilo é verdadeiro. A pergunta é se está alinhado com o seu valor atual. O que você confundiu com amor? Onde você se anulou para manter algo que já não estava vivo? Quais promessas foram feitas na emoção, mas nunca sustentadas na maturidade? Este encontro não vem para punir, ele vem para limpar, como uma onda que recua levando embora aquilo que não pertence mais à areia. Pode doer perceber que você idealizou alguém. Pode ser desconfortável admitir que se calou por medo de perder, mas desconforto não é punição, é processo. Existe também um lado extremamente bonito nessas águas. Conversas podem curar, reconciliações podem acontecer, mas não pela necessidade de voltar ao que era, e sim pela clareza de entender o que foi. A palavra se torna espiritual quando dita com verdade. A escrita se torna portal quando nasce do coração que já não quer provar nada, apenas expressar. Você pode sentir vontade de criar, de escrever, de ouvir música que toca memórias antigas, de chorar sem exatamente saber porquê. O oceano não exige explicação lógica. Ele trabalha por sensações. E então, entre essas ondas, algo começa a ficar claro. Você não é mais a mesma pessoa que viveu aquela história.
A energia que retorna encontra alguém diferente, mais consciente, talvez mais cansado, talvez mais seletivo. E isso é sinal de crescimento. Nada do que foi sentido foi desperdício. Cada ilusão ensinou você a reconhecer limites. Cada entrega ensinou você a identificar o próprio valor. Cada despedida ensinou você a sobreviver ao silêncio. O que está sendo revisado agora não é o passado em si, é a narrativa que você construiu sobre ele. E quando a narrativa muda, a emoção muda junto. O oceano devolve memórias para que você as veja com os olhos de hoje, não com os olhos de quem ainda esperava ser escolhido. Permita que essa maré mostre onde você se confundiu. Permita que ela revele onde você foi generoso demais consigo mesmo ou duro demais com o próprio coração. Permita que ela dissolva a fantasia sem destruir a capacidade de amar. Porque o objetivo não é fechar o seu coração, é purificá-lo. E purificação não acontece na superfície, acontece nas águas profundas, onde você aprende a nadar sem depender de ninguém para respirar por você. No dia 2 de março, Marte entra em Peixes, e quando o planeta da ação mergulha no oceano, o movimento deixa de ser direto e se torna intuitivo. Não é mais sobre avançar em linha reta, é sobre sentir a corrente antes de dar o próximo passo. A energia muda de tom. O impulso deixa de ser confronto e passa a ser percepção. Você pode notar uma diminuição na agressividade externa e um aumento na sensibilidade interna. Não é fraqueza, é estratégia invisível. Marte em Peixes age como quem mergulha antes de decidir para onde nadar. Só que, se você não estiver atento, essa mesma energia pode virar procrastinação, fuga emocional ou desgaste silencioso. Peixes absorve tudo, e quando Marte absorve demais, ele se cansa. Estamos entre eclipses, e eclipses sempre marcam viradas que não pedem anúncio público. Eles trabalham no escuro, trabalham nos bastidores da consciência. Ao mesmo tempo, Saturno e Netuno, recém-unidos no grau 0 de Áries, ativam um pano de fundo coletivo que fala de fim de era e início de outra. Não é algo que se entende racionalmente, é algo que se sente como uma pressão sutil no ar. Você pode perceber que decisões importantes estão se formando dentro de você, mas ainda não querem ser reveladas. Como se o oceano estivesse preparando uma maré maior, mas ainda recolhendo forças nas profundezas. Essa é uma fase de perceber e decidir em silêncio. Muitas escolhas que nascerem agora só serão visíveis depois do dia 20 de março, quando o Sol entrar em Áries e o novo ciclo astrológico começar. Desconforto pode surgir, confusão, sensação de que algo está terminando, mesmo sem uma cena final clara. Está tudo bem sentir essa instabilidade. Entre o que foi e o que será, existe sempre uma zona de névoa marítima, onde você não enxerga o horizonte com nitidez. Isso não significa que você está perdido, significa que está atravessando. Nada do que aconteceu nos últimos anos foi desperdício. Cada decepção treinou sua percepção. Cada espera treinou sua paciência. Cada silêncio ensinou você a escutar o próprio ritmo. Você foi preparado para agir com mais consciência, não com mais pressa. Existe um movimento maior do que a ansiedade do momento. Existe um tempo interno que não pode ser forçado, e você não precisa provar nada a ninguém agora. O que começa a nascer é uma forma diferente de agir, menos reativa, mais alinhada, menos movida por medo de perder, mais guiada pela intuição de permanecer inteiro. Marte em Peixes não grita, ele percebe o momento certo e então se move com precisão. Pergunte a si mesmo, sem pressa, o que precisa ser deixado nas águas antes que você atravesse para o próximo ciclo? Quem você não é mais? Que versão sua não atravessa esse oceano? O que parecia urgente semanas atrás e agora já não tem o mesmo peso? Talvez você descubra que estava segurando algo por apego à ideia, não à realidade. Talvez perceba que estava lutando por algo que já não sustentava a sua verdade. Talvez entenda que silêncio também é uma forma de ação. Há uma coragem silenciosa sendo ativada em você. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar as próprias ilusões.
e isso exige maturidade emocional. Se sentir necessidade, escreva. Coloque no papel aquilo que retorna à sua mente, não para enviar a ninguém, apenas para organizar o que o coração tenta explicar. Ou simplesmente permaneça em silêncio por alguns minutos ao final do dia, observando as ondas internas sem julgá-las. Você pode sentir clareza e cansaço ao mesmo tempo. Pode sentir melancolia e esperança misturadas. Pode sentir energia e, logo depois, vontade de se recolher. Tudo isso é parte do processo. O oceano não é estático, ele oscila. Você está exatamente no limiar entre o que foi e o que será. Essa posição é rara, é sagrada. Poucos reconhecem quando estão atravessando uma mudança de era pessoal. Você está reconhecendo. E quando o Sol finalmente cruzar para Áries, algo dentro de você já terá decidido, não por impulso, não por carência, mas por alinhamento. Porque antes de nascer uma nova ação, precisa morrer uma antiga ilusão. E você está permitindo que essa purificação aconteça nas águas certas. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabia que este não era apenas mais um período astrológico. Era um limiar. Nem todos percebem quando estão atravessando um oceano invisível. Nem todos reconhecem quando a própria alma está encerrando um ciclo em silêncio. Mas você reconheceu, e isso muda tudo. Entre 28 de fevereiro e os dias que antecedem 20 de março, algo foi dissolvido. Talvez não externamente, talvez ninguém ao seu redor tenha percebido, mas internamente, uma maré recuou, levando embora expectativas antigas, ilusões sutis, promessas que já não sustentavam a sua verdade. O que ficou não é vazio, é espaço. Espaço para um amor mais consciente, para uma ação mais alinhada, para uma palavra mais madura. Você participou desse processo, mesmo quando duvidou, mesmo quando se sentiu confuso, mesmo quando a sensibilidade parecia excessiva. Nada foi exagero, nada foi fraqueza, foi purificação. E agora, antes que o novo ciclo se revele por completo, existe um gesto simples que sela essa travessia. Não é um comentário comum, é um selo energético. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, escreva nos comentários apenas uma palavra: alinhamento. Não para mim, mas como declaração silenciosa de que você escolhe agir em coerência com o próprio valor daqui em diante. E se sentir que este espaço ressoa com o seu momento, permaneça. Inscreva-se apenas se fizer sentido como continuidade da sua jornada. Este canal não é sobre previsões rápidas. É sobre atravessar portais com consciência. Que as águas que dissolveram ilusões agora fortaleçam sua intuição. Que o oceano que trouxe memórias agora leve embora o que não precisa mais ficar. Que você entre no novo ciclo com clareza, coragem e serenidade. A travessia já começou e você não está à deriva.